Muito bem, muito bem. Ó, você, pessoa informada, você sabe que o cinema brasileiro está num processo de desmanche aí e muita gente está tentando se organizar, se articular para contar suas histórias, para dar a cara para bater aí e também tentar defender a nossa cultura. Duas dessas pessoas são o Juliano Dornelles e o Kleber Mendonça Filho, que são os diretores de Bacurau, o filme que está estreando aí, ganhou o prêmio em Cannes, o filme do momento. Acho que tem pré-estreia hoje, que vai ter ingresso disputado à tapa também. Então, bem-vindos aí. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Vocês estão com o filme aí já na estrada faz bastante tempo, participando de premiações, o filme ganhou o prêmio em Lima e tal. Obviamente vocês não esperavam que tivesse essa repercussão, mas já dá para ter uma ideia, antes de tudo, que seria um filme de expressão. Inicialmente a gente queria fazer um filme de ação brasileiro, que é uma coisa que, de alguma maneira, historicamente, o cinema brasileiro não tem tanta relação com ação e ficção científica. É um filme que envolve algum uso de efeitos especiais. E eu e o Juliano, nós somos apaixonados por cinema de gênero. E há 10 anos que a gente vem pensando nesse filme e finalmente, 3 anos atrás, depois do Aquarius, a gente sentou para finalizar o roteiro. E até com a recepção do Som ao Redor de Aquarius, a gente partiu para fazer Bacurau, já que é um filme maior, feito em locação no Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte. E a gente está muito feliz com a reação que muita gente tem tido ao filme, não só a partir do último final de semana, que ele estreou em Gramado e também teve pré-estreias em 21 cidades, mas a gente já vem viajando. A gente foi para a Austrália, para Sydney, fomos para Cannes, claro. O Juliano foi para Munique, na Alemanha, onde o filme ganhou o melhor filme do Festival de Munique. Eu fui para a França já para 4 festivais, então as reações são muito fortes do ponto de vista popular mesmo. No meio do filme tem uma explosão de aplauso numa cena que eu não vou discutir aqui. Mas a gente está muito feliz com a forma como o filme tem se comportado. Eu acho que teve a gente faz o filme sem saber, né, o que é que vai ser do filme. Alguns mais otimistas, alguns menos, mais céticos. Eu sou o cético, ele é o otimista. Mas aí a gente vai chegando, vai começando a entender que o filme está ficando pronto, e aí começa a convidar amigos, né? E a gente costuma sempre dizer que quem tem amigos de verdade não faz filme ruim. Então a gente começa a sentir uma energia já nesse momento de mostrar o filme dentro de casa para alguns amigos, e aí a gente recebe notícia de uma seleção para o Festival de Cannes na competição, o que já é um feito por si só incrível, né? E aí os países, os estrangeiros vão começando a falar sobre o filme, a gente vai sentindo a energia e tal. Eu só estou dizendo isso porque culmina nesse momento de finalmente mostrar o filme para o público brasileiro, para sentir essa resposta. Pô, que bom. Vocês estavam comentando sobre o cinema de gênero que vocês gostam, que é uma forma também de você chegar nas pessoas e se comunicar. É um jeito de você se comunicar mais facilmente com o público. No caso do Bacurau, tem muito terror, tem um pouco de western também, que acho que também por conta da ambientação. Quando vocês faziam os filmes mais urbanos, acho que era aquela coisa mais de terror de mal-estar urbano, meio John Carpenter, e nesse caso já é uma mistura mais com western. Vocês acham que isso também é uma forma de você se aproximar das pessoas? Eu acho que sim, o western é um gênero que, na verdade, bebe na fonte até de Akira Kurosawa, né? Então, assim, a gente tem uma cidade, um povoado muito pequeno que tem que lidar com algo estranho que está acontecendo, algo ameaçador. Então isso é um plot muito clássico, né, do western. Eu acho que e aí a gente passa a ver a evolução do próprio western no cinema americano, e aí culmina nos filmes italianos dos anos 60 e 70, Sergio Leone, Sergio Corbucci. E os americanos, Sam Peckinpah. O Sam Peckinpah que rompe, né, com aquela forma mais clássica de se filmar o faroeste, e a gente tem um ambiente muito propício para se fazer um faroeste no Brasil, né, porque a gente tem as condições climáticas, geográficas, e ao mesmo tempo a gente tem o drama social que tem tanto a ver, né, com essas histórias, né, contadas dentro dessa lógica, desse gênero. Quando vocês fizeram o Som ao Redor, ele já tinha realmente uma coisa ali muito urbana, da paranoia, e agora o filme ele tem uma coisa de cerco que eu acho que se remete até um pouco a Salta Dessa na Terceira DP, uma coisa do cinema do John Carpenter.
E é curioso porque parece que, por conta de um contexto histórico, por conta do que a gente está vivendo hoje, o cinema brasileiro ele começou a se familiarizar mais com o terror do que era naquela época do Mojica, porque parecia muito uma coisa de nicho, muito uma coisa marginalizada mesmo. E agora o nosso cinema está se aproximando. Você acha que é por uma contingência realmente do que a gente está vivendo? Assim? Pois é, o Mojica ele é um grande herói do cinema brasileiro, né? Inclusive nos anos 60 ele enfrentou ferro e fogo, porque o cinema brasileiro naquela época, inclusive o cinema brasileiro está saindo finalmente desse formato, mas o cinema brasileiro naquela época ele não dialogava com o gênero. O gênero ele era associado ao cinema imperialista americano, que era uma questão discutida na época, o mundo estava dividido, União Soviética e Estados Unidos. Então o Mojica é um grande herói que a gente tem que celebrar todos os dias. Eu tinha 13 anos quando eu fui ver Os Caçadores da Arca Perdida no melhor cinema do Recife com minha mãe, e foi uma sessão de cinema absolutamente inesquecível. Não foi aquele filme que disse assim, eu quero fazer cinema. Eu fiquei só, embasbacado com o filme. Mas 2 anos depois, quando eu vi em VHS, numa cópia pirata, O Assalto à 13ª DP, do John Carpenter, aí eu pensei, ok, eu acho que eu posso fazer algo parecido, sem querer me colocar na mesma categoria do John Carpenter, mas o filme era muito simples e muito forte. E aí eu achei que talvez mais na frente eu poderia fazer algo parecido com aquele filme. E O Som ao Redor, ele tem alguns aspectos da obra do John Carpenter, mas eu acho que o filme mais que abre mais isso é o Bacurau. Eu acho que no caso do cinema do Carpenter tinha uma coisa ali de você identificar um mal-estar americano dos anos 70, e no Bacurau tem uma coisa do mal-estar brasileiro. O que existe ali que fala muito sobre 2019? Tudo que está lá, na verdade, não foi pensado para ser visto e revisto em 2019. A gente vem desenvolvendo esse trabalho já há muitos anos. Mas eu acho que, na verdade, o mundo e o Brasil alcançaram o roteiro que a gente escreveu. A gente terminou de filmar em maio do ano passado. E eu acho que a reação das pessoas tem sido espetacular no exterior e no Brasil, no sentido de olhar para a gente como se fôssemos algum tipo de profeta. Há uma relação muito forte do que você vê na tela de cinema, num filme de gênero, e o que você sente em termos de Brasil nas notícias que você abre na internet. Eu acho que muito se fala de Bacurau, de ser no sertão e tal, e sim, é fato, se passa no sertão, mas é impossível a gente não olhar para o que acontece nas comunidades urbanas, nas favelas do Brasil, no Rio de Janeiro, onde as mortes relacionadas a homens negros e garotos negros têm alcançado estatísticas nunca vistas, né? Isso é muito triste, né? E essa coisa de ter uma crise estabelecida e isso ser fonte para cinema de gênero, isso é uma coisa muito já discutida, né? O Jorge Romero, acho que ele falou, né? Nada como uma crise para você fazer filme de gênero. O próprio A Noite dos Mortos-Vivos, né? Aquele clássico foda do Jorge. Enfim, e eu acho que existem diversos tipos de cinema de gênero, né? E eu acho que os que sempre chegam com mais força para o público, eles são sempre filmes que fazem algum tipo de relação com o que está acontecendo atualmente. Os grandes filmes de gênero memoráveis, eles sempre têm uma relação muito forte com a política e com o momento atual. A violência no Sans Peckinpah, no Meu Ódio Será Tua Herança, é uma violência que estava vindo da Guerra do Vietnã, exibida toda noite no noticiário da noite. Exatamente. Então tudo isso é muito curioso. O They Live, Eles Vivem, do John Carpenter, é um filme que nunca vai envelhecer. Porque todos nós vivemos numa sociedade onde a gente olha para as coisas e a gente sabe que o que está por trás daquela coisa, na verdade, é uma mensagem muito clara para te manipular de alguma maneira. A gente vive tempos que se discute muito manipulação. E a manipulação está cada vez mais na nossa cara, né? As pessoas já desvendaram, né, a coisa da manipulação. Então, aí a gente descobre de novo a genialidade do They Live, né? Quer dizer, é também premonitório, né, nesse sentido. E manipulação, acho que é um tema que está em Bacurau também, porque a uma certa altura alguém percebe que Bacurau não está mais no mapa, ou seja, Bacurau continua lá, é claro, fisicamente ela está lá, mas em termos oficiais a comunidade foi tirada do mapa. E isso é uma ideia que veio no início do roteiro e que a gente perseguiu até o final. É engraçado vocês falarem sobre profetizar e tal, porque eu acho que mesmo no circuito de festivais, assim, eu lembro que
Que Trabalhar Cansa, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, passou em Cannes, foi 2012, se eu não me engano, uma coisa assim, e já tinha ali uns indícios de um relato e de um registro social do mal-estar ali que a gente acabou vendo e vê muito hoje em dia, assim. Então, vocês acham que o terror, ele permite que você faça essa coisa meio profética, assim, de antecipar um comportamento, um termômetro social, assim? Eu acho que sim, claro, porque isso está sendo... A gente está falando sobre isso agora, né? A gente descobre que a realidade ela tá vindo em busca da fantasia que a gente escreveu e que outros filmes também fizeram. Então é claro, na verdade, é como eu falei, os bons filmes, né, de gênero, os bons filmes de horror, os faroestes, eles não se preocupam apenas em colocar efeitos especiais e gente se matando pelo prazer de assistir uma cena bem construída, vamos dizer assim, e bem feita, né? Isso faz com que as pessoas consigam apreciar o filme em vários níveis, né? Se você quiser só ver um filme de entretenimento, você pode, mas se você quiser tentar se aprofundar mais em questões que de alguma forma lhe afligem, você vai também, porque esse filme vai te oferecer esse tipo de reflexão. Cara, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês. Obrigado. Já vi o filme, acho que vale a pena, e não só como reflexão, mas como diversão também, porque, putz, é um filme muito bom de ver. Veja aí, ó, a gente no próximo Omelete TV a gente fala mais sobre ele. Valeu.